Olá, eu vou falar sobre quais as principais mudanças que o setor de front office passou agora com os novos protocolos internacionais pós-pandemia. Então vamos lá? Bom, primeiro, a gente está vivendo em um mundo que a gente chama de touchless. Isso não é propriamente uma novidade, já vinha acontecendo num crescente. O que acontece é que com a pandemia e com a ameaça de um vírus que se propaga pelo ar e de pessoas para pessoas, a gente tem uma necessidade extrema de adotar essas medidas que a gente chama touchless, sem toque. Isso inclui o abuso, o uso e o abuso até da tecnologia, isso num bom sentido, claro. A gente já estava passando por um momento em que check-in, check-out e alguns pedidos, algumas solicitações já eram feitas mediadas por novas tecnologias. Certo? Então a gente já tinha totens para fazer isso, já fazia por alguns aplicativos, antes dos aplicativos do celular, já era possível fazer check-in pelo site no computador em algumas companhias aéreas, então isso já era uma tendência. Bom, existiam alguns problemas sobre isso, inclusive de empregabilidade, que eram discutidos pelos sindicatos, pelas classes trabalhadoras, com uma certa, com sentido, né, justificáveis, mas de qualquer forma a necessidade se provou premente nesse sentido, né? A gente não pode, o fato é que a gente não pode mais se expor fisicamente, então a gente está migrando para um modelo com menos contato físico, né? E aí eu também queria chamar a atenção porque as pessoas estão usando muito o termo de distanciamento social. Bom, a gente não quer distanciamento social, certo? Aliás, eu gosto de lembrar que nunca tivemos tão próximos um do outro, né? Com a pandemia, proliferaram na internet lives, no YouTube, a gente ficou mais próximo dos artistas que a gente gosta, as pessoas se solidarizaram mais com as outras em geral, fizeram muitas campanhas para caridade, então não quer dizer que nós estamos menos sociáveis, pelo contrário, me parece que nunca estivemos tão próximos uns dos outros enquanto sociedade, tão sociáveis. Parece que as pessoas finalmente se deram conta da importância e da falta que a família, que os amigos podem fazer. Porque a gente vivia antigamente sem tempo. Eu não tenho tempo para ir no batizado, eu não tenho tempo para ir na sua festa de aniversário, tem todo ano, no ano que vem eu vou. Agora as pessoas fazem questão de mesmo que virtualmente estarem nas festas de aniversário, então a gente não está vivendo um período de distanciamento social. E aliás, tudo que nós falamos dentro da hospitalidade é justamente uma aproximação social, né? A hospitalidade, na verdade, o cerne dela, o coração dela é isso. Então a gente não está falando de distanciamento social, mas a gente está falando sim da necessidade do distanciamento físico, né? Isso é verdade, todos os padrões internacionais estão caminhando para isso e isso já era um movimento que de certa forma já vinha se construindo, né? A gente já tinha tecnologia para isso. Agora basta a gente adaptar todos os nossos procedimentos nessa linha um pouco mais virtualizada e mediada por novas tecnologias de comunicação, aquilo que a gente chama de TICs, né? Então, a coisa principal é isso. A tendência é que coisas mais operacionais, como check-in, check-out, pagamentos, sejam feitos sem contato físico, né, completamente. E normalmente mediados simplesmente por aplicativos ou sites, né, sem ter necessidade de uma pessoa de fato ali. Alguns aeroportos no Brasil estão testando, por exemplo, ainda assim colocar uma pessoa, mas uma pessoa em outro lugar, em outra sala, às vezes até em outra cidade, e uma tela e uma câmera para enxergar o cliente e a pessoa falando ali em tempo real, mas não pessoalmente, fisicamente, né? Então isso dá um pouco mais de contato humano para aqueles clientes que ainda são bastante resistentes a interagir apenas
com uma máquina, com um algoritmo, com um programa, certo? São possibilidades, né? Na hotelaria eu ainda não vi isso acontecer aqui no Brasil, mas nos nossos aeroportos isso já está acontecendo e é uma tecnologia completamente viável, possível, sem nenhum problema. Bom, mas aí a gente tem outras coisas, né, que a recepção desempenha e que não estão assim, que não são só check-in e check-out, né? Então a gente precisa, por exemplo, desse solicitação de pedidos. Muitas vezes a solicitação de pedidos em muitos hotéis passa pela recepção. Recepção é um dos pontos que acaba recebendo pedidos, mesmo pedidos que não são do seu setor, como por exemplo, mais um enxoval, papel higiênico, que seria um pedido para o setor de governança, mas acaba vindo via recepção, ou às vezes até do mensageiro que chega no quarto com as malas, ajudando o hóspede, enfim. E acaba o hóspede naquele momento aproveitando e já pedindo mais alguma coisa, mas também pedidos de room service, por exemplo, né? Pedidos de comida, enfim, eles podem ser todos feitos naquele momento, até porque com os novos protocolos a tendência é que não se tenha mais minibar ou comidas disponíveis no apartamento. Por quê? Porque a tendência é diminuir todos os pontos de toque. Porque quanto mais as pessoas manipulam as coisas, mais probabilidade de propagação de vírus em casos de contaminação, né? Da pessoa estar contaminada, estar doente mesmo, né, já ter desenvolvido a doença, ou mesmo até estar carregando, ser portadora do vírus momentaneamente, por exemplo, trouxe do aeroporto nas suas roupas, enfim, nas suas mãos, e aí vai tocando as outras coisas, né? Então, para diminuir esses pontos de toque, a tendência é reduzir, inclusive, imóveis, é reduzir tudo dos hotéis, né? E transformar todas as coisas em superfícies que sejam mais facilmente higienizáveis. Existem superfícies que são mais difíceis de higienizar, né? Como, por exemplo, os sofás, as poltronas famosas que ficavam nos lobbies, nas recepções dos hotéis, né? Então agora, ou a gente precisa isolar, não deixar que pessoas se sentem lado a lado, que não pertençam ao mesmo grupo familiar ou de amigos que tenham chegado juntos, obviamente, né? Mas a gente precisa evitar que estranhos sentem-se lado a lado, né? Tenham um maior contato ou frente a frente muito próximos. E essas superfícies são mais difíceis de serem higienizadas. Com a frequência necessária para o momento. Então a tendência é trocar por móveis que sejam de uso individual e que sejam também com um revestimento de corino, por exemplo, algum revestimento impermeável que seja muito mais fácil de ser higienizado várias vezes ao dia. A recepção hoje ela necessita ser higienizada várias vezes ao dia. Uma outra inovação desse setor é a barreira física, né? Isso é uma questão muito interessante que na verdade a gente já tinha na hotelaria hospitalar em alguns locais, que era um lugar de maior risco de contaminação tradicionalmente, né? E é um problema. Nós fizemos uma pesquisa com uma ex-orientanda muito interessante sobre hotelaria hospitalar em um hospital do Rio de Janeiro. E justamente uma das maiores apreensões, um dos maiores medos, uma das maiores insatisfações com o trabalho dos recepcionistas desse hospital era a falta de uma barreira física mesmo. Isso foi antes da pandemia, porque eles se sentiam ameaçados pelos pacientes e parentes de pacientes que iam no hospital, se sentiam que não estavam sendo bem atendidos, que estavam esperando. Tinha relatos de casos de pacientes que tinham cuspido, né, no rosto do recepcionista, e o recepcionista ficou muito preocupado, foi lavar, enfim, mas porque você não sabe que doença tem aquela pessoa, que normalmente chegam pessoas no hospital sem estarem doentes, né? A gente fala muito isso quando fala em hotelaria hospitalar. Então, chegam pessoas para fazer exames, chegam pessoas para terem bebês, enfim, por outros N motivos, mas também chegam pessoas, é bastante comum, que estejam com alguma doença, e dessas doenças algumas são contagiosas, né?
Então, já era uma preocupação. Alguns hospitais já têm, né, algumas clínicas de exames já têm essa barreira física, que é aquele vidro na frente, aquele acrílico. Torna mais impessoal o atendimento? Torna. Torna mais antipático, às vezes, o atendimento, sim. Mas, por outro lado, protege o recepcionista, né? E acaba protegendo também os próximos clientes, porque o recepcionista se contaminando, ele vai retransmitir a contaminação para os próximos clientes, né? Ou no caso dos hospitais, para os pacientes, no caso dos hotéis, os hóspedes, enfim. Então, são coisas que a gente já tinha, são mecanismos que já eram usados, que tinham, todos esses mecanismos têm controvérsias. Eles tendem a afastar um pouco mais as pessoas? Sim. A gente pode usar outras técnicas para criar mais empatia, para reaproximar, para burlar um pouco esse sistema, mas eles são importantes e hoje bastante fundamentais, eu diria, para a proteção de todos, né? Uma outra coisa que muda é que agora a gente vai ter que usar máscara, né? E dizem alguns especialistas que isso veio para ficar, né? Então, a gente no Brasil, principalmente, sempre tinha aquela ideia de que, bom, dá um sorrisinho, que isso gera empatia, isso desarma a pessoa. Se você não fala bem inglês, sorria. Se você não fala bem espanhol, sorria, que tudo vai dar certo. E a gente tinha muito essa cultura. Bom, isso não dá mais certo. Não adianta mais sorrir. Não basta. Aliás, nunca bastou, né? Mas sempre era alguma coisa a se fazer. Agora não é mais, porque não nos pertence, porque a gente vai usar a máscara e não vai adiantar, né, muito sorrir. É claro que as pessoas sempre percebem pelo olhar, pela voz, mas de qualquer forma isso já está cada vez mais longe de ser suficiente para um atendimento excelente. Então a gente vai precisar usar outras coisas, principalmente a nossa fala, para gerar empatia, para criar um elo de confiança com o hóspede e para que ele divida conosco as inquietações, as dúvidas dele e que nós possamos resolver os problemas dele da maneira mais assertiva e mais gentil e também mais clássica, mais personalizada, mas também mais educada, né? mais fina, mais elegante possível, certo? Então, bom, nós falamos de barreiras físicas, nós falamos de check-in e check-out e pagamentos totalmente virtuais, sem pessoas, nós falamos da importância do uso de máscaras, mas nós falamos de tirar muitos móveis da recepção e de usar móveis e superfícies que sejam facilmente higienizáveis. A própria higienização da recepção fica muito mais constante e aí é uma questão de empatia dentro do hotel também. Isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, porque é atribuição de outro setor, que é a governança, a higienização desse ambiente do front office? Sim, sem dúvida. Né, de todos os ambientes do hotel, o setor que faz isso, que é responsável principal por isso, é a governança. Mas todos nós temos que assumir de certa forma uma autorresponsabilidade, uma corresponsabilidade com o nosso ambiente de trabalho. Nós não podemos esperar, por exemplo, se nós derramamos um copo de café na recepção, perto do teclado, enfim, a gente não pode esperar que chegue alguém da governança para limpar. A gente precisa tomar uma atitude emergencial naquele momento e depois chamar alguém para nos ajudar a terminar de resolver o problema. Mas a atitude emergencial precisa ser feita, né? Se um hóspede derrama alguma coisa no lobby, no meio do lobby, eu não posso esperar alguém da governança ou de áreas públicas chegar para sinalizar o local, porque se eu espero esse tempo, outros hóspedes vão espalhar aquela sujeira ou até escorregar e se machucar, enfim, naquela sujeira. Então a gente precisa, pode ser, claro que alguém da recepção não vai ter um mop, não vai ter uma plaquinha de cuidado, piso molhado, não tem. Mas ela pode pegar uma cadeira, alguma coisa e sinalizar ali. Ou até o capitão porteiro, os mensageiros podem ficar ali na frente
como uma pessoa mesmo indicando que os hóspedes não pisem ali, né, naquele momento. Ou seja, todo mundo tem que tomar atitudes e tomar para si e dividir com os outros setores. Isso é empatia dentro do próprio hotel. Então a gente não tem que ter só empatia com o cliente, com aquele que vem de fora, mas principalmente com quem está mais perto da gente, né? Então a gente precisa assumir atitudes imediatas e não tem que ficar e aí sim, depois de fazer uma atitude mais imediata, acionar o setor responsável para concluir adequadamente, dentro do procedimento operacional padrão do setor, aquele serviço, né? Mas a gente sempre pode e deve zelar pela limpeza, pela higienização do nosso espaço. Isso é um pouco controverso, porque é claro que por uma medida muito mais importante, na minha opinião, de assegurar direitos do trabalhador e evitar abusos, nós temos uma legislação bastante específica no Brasil que fala de desvio de função. Mas na hotelaria, assim como alguns outros setores, e na minha opinião, a tendência dos novos trabalhos daqui para frente, né? Porque a gente está entrando numa indústria 4.0, que a gente chama, já tem gente que já está falando na indústria 5.0. Na verdade, a gente está num momento muito diferente. O mundo está mudando mais rápido do que a gente percebe. A gente tem uma coexistência, né? Como dizia o Milton Santos, de sociedades mais atrasadas e de sociedades mais avançadas, não no sentido de melhor ou pior, mas no sentido de tecnologia e de liquidez mesmo, como o termo do Bauman, né, de pós-modernidade. Então a gente tem gente que está antes da modernidade, a gente tem sociedades, né, e até pessoas convivendo, talvez na nossa cidade mesmo, né, que por motivos socioeconômicos estão vivendo num modelo pré-moderno. Mas a gente, a maioria de nós, se você está assistindo esse curso, é bem provável que você esteja vivendo num modelo pós-moderno, né? Num modelo já 4.0 ou talvez 5.0, num modelo mais avançado, num modelo líquido. Então, por mais que seja necessário a gente proteger, sim, o trabalhador de abusos, e eu particularmente, uma opinião pessoal, sou muito a favor das políticas e da legislação trabalhista. Acho que isso é um avanço que o Brasil tem, mas de qualquer forma a gente precisa pensar em algum tipo de... O próprio trabalhador poderia se imbuir de algum tipo de solidariedade, humanidade, né, dentro do seu local de trabalho. E hoje em dia é muito mais do que isso, de autocuidado mesmo com a saúde, porque não dá para esperar, às vezes, que o setor de governança faça de 3 em 3 horas uma higienização completa em todos os locais, pontos de toque que você toca. Então, se você vê, por exemplo, que chega um hóspede e que pede uma caneta sua emprestada porque não trouxe uma caneta, alguma coisa assim, e você vai pegar essa caneta de volta, nada impede que você mesmo faça a higienização dessa caneta, mesmo você sendo da recepção e não da governança. Aliás, eu acho que deve fazer isso. Eu não considero que isso seja necessariamente um desvio de função, mas até um autocuidado e uma solidariedade entre o hotel. Mas o que você acha disso? Eu até gostaria de ouvir a sua opinião, depois deixe nos seus comentários, certo? Bom, mas aí nós falamos de solidariedade. E também tem outra coisa, eu preciso lembrar que a organização, e isso inclui também um pouco a limpeza, né, do meu local de trabalho e do meu material de trabalho, como o meu computador, a minha máquina, por exemplo, de cartão, se eu sou da recepção e faço cobrança, enfim, ela é minha. Isso aí não é necessariamente desvio de função, não, né? A manutenção e a organização diária dos equipamentos que eu uso para o meu trabalho, isso faz parte
das minhas atribuições também como recepcionista. Isso é bom lembrar. Assim como do capitão porteiro, por exemplo, a manutenção do quadro de chave, se tiver serviço de manobrista. Aliás, outra coisa que mudou no front office, né? A tendência nos novos protocolos internacionais é que a gente não tenha mais serviço de valet ou manobrista, né, que a gente chama. É que o próprio hóspede vá estacionar o seu carro, o que é muito mais seguro para ele e para os outros, né? Mas de qualquer forma, a gente tem ainda alguns espaços muito apertados, algumas garagens muito difíceis, em que um carro tem que ficar atrás do outro, você tem que deixar a chave com um capitão porteiro ou com alguém responsável, um manobrista responsável. Então não é que esse subsetor, né, dentro do front office desapareça, ele não desaparece, mas os novos protocolos vão aconselhar fortemente que ninguém mais entre no carro do hóspede para estacionar o carro do hóspede, que o próprio hóspede faça isso. A outra tendência, que também está ligada ao setor de front office, é reduzir ou eliminar completamente o serviço de mensageiro, né? Antigamente o mensageiro pegava o hóspede, às vezes até na porta, do lado de fora do hotel, né? Ajudava ele com as malas, dava as boas-vindas e subia até o quarto, entrava no quarto com ele, deixava as malas e explicava como funcionava todo o quarto, onde é que tinha o controle do ar-condicionado, onde é que tinha que deixar a chave. Às vezes tem que colocar aquele cartão, né, aquela chave de cartão num dispenser para que as luzes funcionem. Então, às vezes alguns hóspedes não sabem, você precisa explicar. Bom, os novos procedimentos eliminam esse funcionário, né? Porque a ideia é garantir segurança para o hóspede de que ninguém mais entrou no quarto dele depois que ele foi completamente higienizado. Então nem o hóspede vai querer que mais alguém entre no quarto dele ou toque nas suas malas, né? A higienização das próprias malas é importante. Então uma outra inovação é que o hóspede ganha um kit para a higienização da própria mala quando entre no hotel, né? Normalmente um pouquinho de álcool gel com um paninho, um lenço com álcool, enfim, para que ele faça a higienização da mala, né? Alguns hotéis também estão adotando aquele tapete, né, com algum líquido sanitizante. Então são várias medidas. Obrigar que todo mundo use máscara nas áreas públicas, né? E outra coisa que a recepção fazia muito é dar informações, né? Então, uma tendência é espalhar TVs, totens pelo hotel, hotéis mais simples também podem fazer isso com cartazes mesmo, bastante simpáticos, espalhando informações pelo hotel, em vez de uma pessoa estar falando. Outra tendência é incentivar e fazer crescer os serviços de atendimento por telefone, ou por aplicativo, ou por chat, né? Então, isso é uma coisa que também os clientes vão ter que começar a se adaptar, ou seja, eles vão ter que ter mais espaço, mais memória no seu celular para sair para viajar, porque a tendência é que agora a cada hotel que as pessoas entrem, a cada carro de aluguel que elas forem chamar, a cada passeio que elas forem contratar, a cada coisa elas vão precisar baixar um aplicativo daquela empresa para conseguir se comunicar, fazer a compra, enfim, tirar todas as suas dúvidas, porque a tendência é que isso seja feito virtualmente, evitando o contato físico. Mas eu ressalto que evitar contato físico não quer dizer ser menos hospitaleiro, ser menos afetivo, ser menos acolhedor. O que você acha? Tem mais algumas dicas? Leu mais alguma coisa? Conta pra mim!